da história da igreja, é comum a gente fazer. Mas eu estava querendo pensar com vocês um pouquinho na última semana da vida de Jesus. Quais foram os eventos que antecederam a morte e a ressurreição dele, e como que aquilo traz algumas lições para nós, assim, de maneira profunda, né? Ele entra em Jerusalém uma semana antes da sua ressurreição, com cantos de Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E esse contraste que nós vimos na peça é exatamente o contraste que Jesus experimentou na última semana. Ele entra em Jerusalém exaltado, com uma multidão ao seu redor. Ele entra em Jerusalém cercado de humildade. Ele estava com humildade no seu coração, transbordando amor, compaixão, mas ao seu redor estavam ali pessoas que o adoravam. E muito possivelmente não o adoravam como Deus encarnado, como Filho de Deus. Talvez o adorassem como um ídolo, né? Talvez o adorassem como aquilo que ele não era, e esqueceram de adorar por aquilo que ele era de fato. Então nós vimos que em pouco tempo, na segunda-feira, ele começa a reforçar o seu ensino. Segundo os estudiosos, na cronologia dessa semana, ele purifica o templo, ele começa a reforçar o seu ensino, começa a falar sobre o reino de Deus, começa a falar sobre a verdadeira transformação, e aquilo vai se tornando pesado. Ele começa a semana com uma multidão, e os dias vão passando, quarta-feira, e a hora que chega na quinta-feira, ele está com os 12 discípulos, um pouco por escolha, um pouco porque a multidão foi ficando no meio do caminho, e ele diz, num tempo de refrigério, eu gostaria de comer essa Páscoa, a última Páscoa com vocês. Os discípulos então preparam aquela Páscoa, no final do dia então ele senta para comer com os discípulos. Ele tem uma lição de humildade, ele lava os pés dos discípulos, ele fala que um daqueles ali iria traí-lo, e eles começam a se indignar. Não, mas não sou eu, quem será que é aquele, é ele? Não, e eles começam ali a se indignar. Judas dá sinais de que ele era o traidor. Eles levantam, vão rumo ao Monte das Oliveiras, e nesse caminho Jesus fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes, né? Antes que o galo cante, você vai me negar. Ele falou, não, Senhor, de jeito nenhum, eu vou contigo até a morte. E todos os discípulos disseram o mesmo, disse Marcos. Marcos relata o fato de que não somente Pedro se comprometeu, mas todos os discípulos haviam se comprometido a caminhar com Jesus até a morte. E aí ele narra aquele fato, chega no Monte das Oliveiras, sobe naquele morro, e aí ele vai em direção ao jardim fechado, lagar de azeite, ou prensa de azeite, que é conhecido por nós como Getsêmani. Ele entra no Getsêmani, ali deixa mais próximo dele os 3 principais amigos, Pedro, João e Tiago, e ele começa a sentir a opressão, a angústia, a dor de um mundo todo nas suas costas. A sua crucificação vinha chegando, e naquele momento de solidão, de intimidade com Deus, onde só está ele e o Pai, ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí ele pede que os discípulos estejam vigiando com ele. Por algumas vezes ele olha e os discípulos estão dormindo. Ele então se levanta com a consciência de que a sua vocação foi reafirmada ali no Getsêmani. Ele não veio para se libertar do seu sofrimento, mas ele veio para cumprir a sua vocação. Aqueles que assistiram um filme antigo, A Última Tentação de Cristo, tem algumas coisas ali bizarras, mas uma coisa interessante que o filme tenta mostrar humanamente, né? É como Jesus está naquela cruz, e ele então desce da cruz, porque o sofrimento já tinha sido suficiente, e era como se ele então abrisse mão da sua divindade, da sua vocação. E ali, num lapso de tempo, ele começa a ver as consequências da sua falha, e ele então retoma a sua missão e cumpre o seu papel. Nós sabemos que isso não é possível, mas na arte a reflexão é sempre provocativa, né? Então Jesus no Getsêmani, ele retoma a sua vocação, ele reafirma a sua vocação e cumpre internamente a missão, e vai para a sua punição em nosso lugar. Então, pode passar, Júlia. A história nos mostrou, na semana passada nós falamos que rapidamente nós passamos de um momento de êxtase para um momento de angústia. Isso é uma lição para nós. Nós podemos estar num momento de grande êxtase, mas o dia de amanhã, a gente falou sobre a inversão do versículo, quando diz que depois da tempestade vem a bonança, né? Depois da bonança, muitas vezes pode vir a tempestade também. Então nós vimos que rapidamente nós passamos de um momento de êxtase, de Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, para palavras como crucifica, solta-nos Barrabás, né?
nós vimos também que nem sempre as pessoas estão conosco para o que der e vier, assim como nós não estamos também. Às vezes nós estamos aqui num debate frequente, mas as pessoas, eu prefiro confiar no meu cavalo do que nas pessoas, eu prefiro confiar no meu cachorro do que nas pessoas. Esse debate é um debate desnecessário, sabe por quê? Porque para aqueles que estão em Cristo, quando nós passamos pelo Getsêmani, a nossa pergunta não é, Senhor, onde estão os meus amigos? A pergunta é, Senhor, já que estamos só nós dois, o que queres falar ao meu coração? Talvez essa seja a pergunta que nós desprezamos na nossa caminhada com Cristo. Ao invés de nos lamentarmos porque as pessoas não estão conosco o tempo todo, nós deveríamos lembrar que nós não estamos com as pessoas o tempo todo, e que mais Deus está conosco o tempo todo, e que muitas vezes é na solidão que Ele quer reativar essa intimidade, a nossa vocação e fortalecer a nossa fé. É quando nos encontramos solitários que o nosso coração se volta para Deus. Então, nós dizemos, fala Senhor, meu coração te escuta. Nós precisamos lembrar disso. Nós vimos também que é no silêncio de nossa dor que redescobrimos a nossa vocação. Jesus se levantou e disse, é chegada a hora, vou encarar o cálice que meu Pai preparou para mim. Será que estamos dispostos a pagar o preço da nossa vocação? E por fim, nós vimos que os momentos são imprevisíveis, mas a recompensa é certa. Se nós não temos controle sobre as situações do dia a dia, uma coisa nós temos certeza, de que no final de todas as coisas, o Senhor estará conosco, e nós estaremos com Ele, desfrutando de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Nós temos isso, e nós devemos glorificar ao Senhor, por conta desta certeza da nossa esperança. Vamos lá. Então, para finalizarmos a última semana antes da crucificação, eu não vou fazer um sermão expositivo, eu vou citar alguns textos, mas eu vou pedir ajuda não somente do apóstolo de Marcos, provavelmente João Marcos, um daqueles discípulos de segunda importância, e vamos citar também o apóstolo João, com alguns dos seus ensinamentos mais fundamentais. Então, para a gente finalizar, antes da crucificação, nós vimos que ele se levanta da sua oração e diz, é chegada a hora. Ele vai ao encontro dos seus acusadores e começa ali uma jornada que nós não conseguimos contemplar em sua plenitude. Você talvez consiga sentir um pouco da dor do outro, mas é impossível biologicamente, emocionalmente e espiritualmente de nós sentirmos exatamente o que o outro está sentindo. Sabe por quê? Nós não temos as mesmas conexões nervosas, nós não temos a mesma biologia, não temos o mesmo cérebro, não temos a mesma... Nós podemos imaginar o que o outro sente, mas nós não podemos sentir o que o outro sente. Então, nós não conseguimos contemplar aquilo que Jesus passou, o sofrimento, as dores, a zombaria, pressão de todos os lados, qualquer tentativa de retratar este momento, como nós vimos aqui, naquele momento que ele era massacrado, zombado, aquilo ali doeu no meu coração, mas eu não consigo imaginar nem uma pequena porção do que de fato ele sentiu. Mas eu queria dividir esta opressão, esse sofrimento, em algumas categorias, e só vou dar nome a eles, e vamos descobrir rapidamente sobre cada um. Pode passar, Júlia. Primeira coisa, pode passar, a opressão fraternal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não peguei em nenhum lugar, eu inventei esse nome, tá? Então, é um sofrimento advindo dos relacionamentos mais próximos. Veja só, Judas caminhou com ele durante 3 anos e o traiu. Pedro, João e Tiago não foram capazes de ali orar por alguns instantes com ele. E muito mais do que isso, todos os seus discípulos o abandonaram. Então, ele sentiu um vazio interior, ele sentiu um sofrimento que nós só conseguimos contemplar pela fé. Porque a Bíblia nos relata que ele sofreu de todos os lados. Ele foi massacrado, ele foi moído. Sabe aquela dor mais profunda que você já sentiu? Ela é real, e eu não consigo sentir por você. Mas ele sentiu a dor de todos nós. E em especial, aqueles que caminharam com ele, conseguiram de alguma forma oprimi-lo poderosamente. Você pode ter certeza que quando nós somos feridos por pessoas do nosso convívio, isso parece que dói muito mais. Sérgio, acende a 4, porque, não, é por causa da gravação ou não? Tá bom, assim, pode acender? Pode? Então pode acender aí para mim, porque eu estou vendo que está um pouquinho escuro, para ficar, vocês aí de trás não dormir também. Vamos lá, segunda coisa que ele sofreu, opressão religiosa. O que a gente espera de uma comunidade religiosa?
a gente espera, teoricamente, a aceitação, o perdão, o amor, o respeito. Só que quando Jesus ele é retirado ali do jardim do Getsêmani e conduzido para isso, olha o que aconteceu, de quinta à noite para sexta de manhã, ele já estava condenado. Você consegue imaginar que rapidamente a única coisa que eles fizeram foi só para dizer que não levamos para os religiosos, para os políticos e por aí vai, para os juízes daquela situação, só para não dizer, porque ele estava no Monte das Oliveiras ali quase que praticamente de madrugada. E ele então é levado pelos soldados humilhado, tanto que ele é agredido, ele fala, pera um pouquinho, eu sou chefe de alguma quadrilha aqui para vocês me tratarem desse jeito? Eu estive no templo todos esses dias, por que não me pegaram lá? Né? Então ele começa a debater com os seus acusadores, ele sofre uma opressão religiosa, ele é levado diante de Caifás, Anás e Caifás, sogro e genro. Caifás era o sacerdote principal, mas Anás, seu sogro, ele era o sacerdote emérito, então ele era consultado. Jesus ele foi levado à autoridade religiosa, para que a autoridade religiosa, de alguma forma, mostrasse um julgamento pelas Escrituras. E sabe o que eles fizeram? Irmãos, a Bíblia narra que eles estavam procurando testemunhas falsas para condenar Jesus. E aí eles estavam procurando uma palavra, alguma coisa parecida com o que está acontecendo no nosso país na política, de todos os lados. Quando as pessoas dizem uma palavra, aquela palavra se transforma em uma coisa grandiosa. Jesus ele sofreu uma opressão religiosa ferrenha. Os sacerdotes, o sinédrio, os homens da fé, né? Eles eram justamente aqueles a quem deveriam recorrer para que fosse analisada o que de fato, o que ele tinha feito de errado diante da lei. Irmãos, ele não fez nada de errado diante da lei, mas mesmo assim ele foi condenado. Então ele olhava para os amigos, não tinha ninguém. Ele olhava para os religiosos, não tinha ninguém. Ele olhava então para o poder, pode passar, Júlia, para o poder político. Tipo assim, vamos apelar para a Suprema Corte. Ele foi levado para Pilatos. Os evangelhos narram essa ida de Jesus a Pilatos, mas somente Lucas narra que Pilatos o enviou a Herodes e depois mandou de volta. E ele ficou num joguete. Sabe aquela coisa assim, ó, dá um tapinha na cabeça, dá uma cutucada aqui, e ele foi sendo massacrado. Gente, veja só, em menos de 12 horas, ele sofreu opressão de todos os lados, dos amigos, da religião, do poder político. Ele não teve, Pilatos não teve a capacidade de decidir e falar o seguinte, esse homem é inocente, eu vou bancá-lo. Ele disse, esse homem é inocente, mas a minha posição política é mais importante, façam o que quiserem com ele. Irmãos, não somente isso, ele sofreu uma opressão de aí os que odeiam a polícia vão perceber. Sabe os soldados que eram para manter a ordem? Começaram a zombar de Jesus. Vai! Já, botaram um manto vermelho nele, uma coroa de espinhos, falaram assim, ué, você não é o rei dos judeus? Né? E começaram a zombar. Então ele olhava para todos os lados e não tinha ninguém. Talvez ele olhasse no meio da multidão e visse ali João correndo de um lado, Pedro correndo do outro, sabe aquela coisa assim? E todo mundo desviando o olhar, aquelas pessoas que foram curadas por ele, desviando o olhar, tipo assim, eu não vou me meter nisso. Ele fez, ele que cumpra, ele que pague. Irmãos, eles ofendiam a Jesus o tempo todo. Havia crucis. O caminho até o momento da crucificação, irmãos, eu diria que é difícil dizer mais. É difícil dizer mais doloroso. Mas é exatamente neste momento que nós nos assemelhamos com Jesus. Porque nós não podemos morrer pelos nossos pecados. A obra de Jesus na cruz é ímpar. Nenhum de nós pode pagar o preço dos seus pecados. Mas quando ele nos chama para carregar a cruz, ele nos chama para essa via crucis, que nós saímos do Getsêmani e vamos em direção ao cumprimento do nosso chamado. Carregar a cruz é justamente nesse momento. Então por que nós nos espantamos, disse Paulo, disse Pedro e tantos outros, e o próprio Jesus, quando nós somos pressionados de todos os lados? Por que nós nos espantamos? Irmãos, a vida do cristão, de carregar a cruz,
é experimentar uma porção ínfima de todo o sofrimento que ele passou. É muito triste. Sabe por quê? Porque não somente ele não tinha amigos, ele não tinha respaldo na religião, ele não tinha respaldo na política, ele não tinha respaldo na segurança pública, e ele também não tinha respaldo popular, porque às vezes a voz do povo emana e muda o coração das instituições, mas ele não tinha, porque as pessoas gritavam: crucifica, solta-nos Barrabás. Quem é você? Né? Zombavam de Jesus, ele estava na cruz, eles estavam ali zombando de Jesus, cuspindo em Jesus, tirando sarro de Jesus. Irmãos, a opressão popular de você olhar e falar o seguinte: eu sou inocente, não tem ninguém comigo. Então eu fico pensando se esse exemplo de Jesus não nos serve de motivação. Eu confesso para vocês que quando eu estou com aquele sentimento de angústia e de autopiedade, a única coisa que me faz sair dessa sensação de autopiedade, de coitado de mim, é olhar para Jesus. Porque, apesar de em alguns momentos eu ser inocente, eu não o sou por completo. E eu queria que você soubesse disso também. Por mais que em alguns momentos você seja inocente e ofendido, você não é sempre inocente. Nós somos condenados pelos nossos pecados, mas remidos pelo sangue de Jesus. Ele não teve pecado e pagou pelo preço que era meu e que era seu. Então, não somente estas opressões, mas que são externas, mas a última que eu gostaria de falar para vocês, que é só um resumo. Você imagina a dor física que ele sentiu, com as 39 chicotadas e por aí vai, com aquele chicote, com aquelas pontas de aço, a coroa de espinhos, carregando a sua cruz, sendo jogado, pisoteado, e o golpe de misericórdia, os cravos nas mãos e nos pés. E aí o sofrimento começa a chegar ao fim, e ele então, o céu escurece, a multidão zomba, os soldados escarnecem, a sensação de abandono toma conta de Jesus na cruz. Senhor, a última sensação que me sobrou de paz era sentir a tua presença. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E aquela sensação corrói Jesus por completo. Mas rapidamente, um olhar para o céu. Contempla a vida que ele tinha com Deus. Ele diz assim, Senhor, está consumado. Está tudo escuro, mas o cordeiro está morto. Silêncio total. Sexta-feira, sábado, domingo, hoje. O sol raia, a pedra é rolada, as pessoas correm até o túmulo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele não está mais lá, roubaram o corpo dele. Aí de repente, Jesus, o primeiro feminista, se apresenta às mulheres. Brincadeira, tá? Ele se apresenta às mulheres. Depois ele se apresenta aos discípulos. E aí ele mostra para todo mundo: vocês estão vendo o que eu falei para vocês? Vocês estão vendo que valeu a pena? O Tomé fala: não é o senhor não, é um sósia. A primeira pessoa que imaginou a possibilidade de um clone humano foi Tomé. Quando ele olha para Jesus, fala: não é Jesus, parece Jesus, é um irmão gêmeo. Aí Jesus: Tomé, põe a mão aqui, E todos se prostram diante do Senhor. E vem Jesus subindo aos céus. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: por que tudo isso? E a primeira resposta é: foi por amor. Você vai dizer assim para mim: foi por amor por mim. Diga assim: foi por amor por mim. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Mas esse amor é inexplicável. Para que o Senhor precisava nos amar? Ele é perfeito. E a segunda resposta que eu tenho para você é o seguinte: primeira coisa, foi por amor. E a segunda, para nos tornar filhos. Ele não somente nos ama, mas Ele nos adota, Ele nos torna filhos. Vamos ler juntos lá, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele não somente nos demonstra o seu amor eterno, mas Ele nos adota como seus filhos. Nós somos transformados em filhos de Deus, sem necessidade de um processo burocrático de adoção. Ele simplesmente nos adota pela sua graça, pelo seu amor. Não precisa de testemunha. Ele simplesmente diz o seguinte: venha, meu filho, eu vou te tornar não somente meu filho, mas co-herdeiro com Cristo das minhas promessas. É isso que Ele faz para mim, é isso que Ele faz para você. E aí Ele diz uma outra coisa: Ele fez isso, pode dizer, para formar uma nova família, a igreja. João 17:21 diz, para que todos sejam um. Ele não formou indivíduos, ele formou uma comunidade de indivíduos, Ele formou uma família, a igreja, para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor estabelece uma nova família, não que você vai desprezar a sua, pelo contrário, mas agora você ganha o benefício de ter irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos em torno de Cristo, e aí Ele não somente nos torna uma nova família, mas Ele também nos torna participantes do seu projeto. Ele diz, no versículo anterior que nós lemos, para que o mundo creia que tu me enviaste, e diz assim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me ama. Ele não somente nos adota como filhos, mas diz o seguinte: filhos, vocês têm uma missão de continuar o projeto que eu estabeleci. Eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu quero contar com vocês. Eu quero que esta família seja uma comunidade de discípulos em missão, atuante, manifestando seu amor, sem preguiça, sem desculpa, com compaixão, olhando para as pessoas como alvos do amor de Deus. Nós precisamos aprender a perdoar como Cristo perdoou. Nós precisamos aprender a amar como Cristo amou. Nós precisamos aprender a viver em missão como Cristo viveu em missão. Nós temos que parar de dar desculpas. Nós temos que entender que nós somos agraciados pelo maior amor do mundo. Que amor é esse? E por fim, Ele não somente nos faz participantes do seu projeto, mas Ele também nos restaura a esperança e nos garante a eternidade. Ele fez tudo aquilo, Ele passou por todas aquelas dores, para que nós tivéssemos a esperança renovada e a garantia da eternidade. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, não podia ser diferente. Ele fez tudo por amor e para nos dar um destino certo. O último estágio da nossa vida é certo. Mesmo oprimidos por tribulações todos os dias, de todos os lados, Ele deixou escrito pelo apóstolo João, verso 33 do capítulo 16, no mundo vocês vão ter aflições, mas não se espantem com isso, tenham ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Nós temos esperança porque Ele venceu o mundo. Ele não somente venceu o mundo, mas nos apontou a eternidade como recompensa, como o tempo de plenitude, onde o choro, nem dor, nem angústia existirão, onde a paz e a alegria, enfim, serão plenas, reais e não mais passarão. Sabe aquele dia maravilhoso que você tem com seus amigos, com a sua família, ou um tempo de louvor? Sabe aquele dia maravilhoso que você fala assim: olha, não quero que acabe? Ele é isso aqui, ó, perto do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos que nos apoiar nessas promessas. Tudo isso só é possível porque Ele não permaneceu morto. A morte não pôde deter. Ele tragou a morte com a vida. Ao terceiro dia, como cantamos, Ele ressurgiu e nos trouxe a esperança. Ele nos presenteou com a sua vida e manifestou a nós a sua graça, para que nós tivéssemos junto com Ele a mesma herança e a unidade com o Pai. Para a gente
terminar, para a gente refletir e aplicar. Alguém consegue entender esses desenhos? Alguém ousa entender esses desenhos? Eu acho que somente umas 2 pessoas deste lugar, ou 3, vão entender esses desenhos. Ninguém lembra, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, questionador e estraga-prazeres, com aqueles que às vezes queriam me enganar, né, com o Papai Noel. Tinha aquela dúvida, será que ele vem, será que ele não vem, não vem, existe, não existe, né? Apesar de ter crescido numa família cristã, eu sempre crescia com essa dúvida, será que existe? Eu sei que não existe, mas será? E vem, tal, e tal, e tal. E eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos, tinha uns 7 anos, a Viviane devia ter 1, o Mateus devia ter uns 4, a Kelly devia ter uns 9 para 10. E eu me lembro exatamente desses presentes. A Kelly ganhou um relógio, o Lucas ganhou um avião daquele, eu procurei até achar a foto. Ele tinha uma plataforma que ele levantava assim, ó. E o Mateus ganhou um cachorrinho, aqueles que late e vira para trás. Ele não tinha a orelha desse jeito, era um pouquinho diferente, mas eu me lembro. E aí eu fiquei pensando, o que a Viviane ganhou, né? Ela tinha 1 ano, provavelmente uma mamadeira daquele modelo, ó, modelo 84, ó. Modelo 84, aquela mamadeira. Por que eu fiz questão de citar isso? Porque de todos os natais que eu tive, esse foi o que mais me marcou. Eu lembro, talvez eu não lembre de nenhum outro presente que eu ganhei na minha infância, mas eu me lembro desse. Esse foi importante para mim, porque eu lembro do meu pai falando assim, ó, nossa, eu fui numa loja lá e tinha um avião que ele levantava assim, assim, assado, e ele, na verdade, ele já tinha comprado, provavelmente, e ele queria que eu começasse a gostar daquele negócio, para que a hora que eu chegasse, nossa, o Papai Noel descobriu quem era, aquela coisa toda, né? Aí você fala assim, de que o pastor está viajando para esse lado pessoal? Irmãos, talvez o único que eu me lembre por completo, um presente marcante, uma alegria incrível, parte da minha história. Quando nós pensamos no Evangelho, em nossa jornada cristã, eu penso que o maior desperdício para nós é não nos alegrarmos com o maravilhoso presente que Ele nos deu. Eu tenho a impressão que nós trocaríamos a graça por um salário melhor. Eu tenho a impressão que mesmo não conscientemente, nós estamos trocando a graça por posições, pessoas, lugares. E eu tenho a impressão que quando nós trocamos a graça, nós negamos a graça. O maior presente que nós poderíamos receber do Senhor é a vida eterna com Ele. Nós não podemos esquecer disso. Como aquele Natal que você não esquece, como o dia do seu casamento, como o dia do nascimento do seu filho, você não pode esquecer do maior presente que o ser humano já recebeu. Pode passar, Dilinha. O Senhor nos ama com amor eterno. Ele nos recebe como seus filhos. Ele nos dá uma nova família e nos faz participantes do seu reino. Ele restaura a nossa esperança e nos garante a eternidade. Nós devemos vivenciar esses presentes com alegria, desfrutar dessa verdade com entusiasmo. A palavra entusiasmo tem na sua origem a ideia de ter Deus em si. Então nós precisamos voltar a reacender dentro de nós a alegria da salvação, a certeza da glória, a esperança dele, e caminhar pelo vale sabendo que ele está conosco, caminhar pelos momentos de tristeza sabendo que ele está conosco, sabendo que um dia toda a dor vai acabar. Nós temos que confiar que vão acabar todas as dores, mas elas muitas vezes são imprescindíveis no nosso crescimento, impossíveis de rejeitar, mas a presença do Senhor, ela é real. Jesus disse, para a gente encerrar, a mulher samaritana, algumas palavras que hoje ecoam em nossa mente e em nosso coração. Vamos ficar em pé. Ele disse o seguinte, vamos ler juntos? Bem forte? Quem bebe desta água
O Senhor estava dizendo para a mulher samaritana: essa água aqui que você está pegando, ela vai saciar a sua sede, mas daqui a alguns instantes você vai sentir sede de novo. Mas a sede da alma, do seu coração, somente eu, a água viva, posso preencher o seu coração, saciar a sua sede e renovar a sua esperança. Que nós possamos, no dia de hoje, experimentar a alegria da salvação em Jesus, desfrutar desse presente e vivenciar uma nova história. Amém? Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração juntos. Vai lá, Brunão, vem cá, Mateus, vem